Hoje nós vamos levar uma mensagem muito interessante que vem a tocar a encarnação de cada um de nós, que são as nossas atitudes na vida. O que a gente faz de bom, o que a gente faz de ruim para os outros. Porque uma coisa eu tenho certeza absoluta: a maioria de nós não pensa no próximo como pensa em si mesmo. Sim ou não? Né? Se a gente pensasse primeiro, poxa, será que eu estou agindo bem com a minha mãe, com o meu pai, né? Com o meu colega de centro? Será que se eu agir dessa forma ele não vai se magoar? Será que se ele agisse dessa forma para comigo, eu não ia ficar muito chateado, muito triste? Né? E a gente não age assim. Certo? Se a gente for analisar a parte biológica, sem falar ainda da espiritual e moral, do ser humano, tá? Do ser humano não, dos encarnados como um todo, desde do mais simples animal até nós, tá? A gente vai notar que tudo se entrelaça. Quer ver um exemplo? Por exemplo, isso é chique, né? Se você pegar um embrião de um cachorro, um embriãozinho, nas primeiras semanas, e um embrião de ser humano e misturar, você não sabe quem é quem. Você não sabe quem é o embrião do cachorro e não sabe quem é o embrião do ser humano. Tá? Se você pegar um embrião de uma baleia, né, e você misturar já com os três, você não vai saber quem é quem, porque são todos idênticos. Aquela formação, aquela explosão da matéria começa idêntico para todo mundo. É poético? Pode ser até poético, mas a natureza diz o seguinte, que a base é comum para todos. E se a gente for analisar mais profundamente, vamos separar, vamos supor que a gente descobriu o embriãozinho do ser humano. Nas primeiras semanas, qual é o sexo do embrião, do reencarnante? É fêmea, é menina. Tá? Depois de um esforço muito grande, o embrião se transforma em menino. Tá? Mas todos começam como menina. Certo? Sabe aquela história da biologia que a gente estuda XX mulher, XY homem? Então, para ser homem, existe um esforço muito grande, né? Uma vontade, né? Para você mudar aquela base natural, aquela base biológica. E a partir daí começam as coisas. Então, tudo vem de uma base comum. A própria biologia nos ensina isso. Tá? Existia um sábio, antigamente, que chamavam de Tote, ou Hermes Trismegisto, que ele trouxe as leis, né? As leis herméticas. Então, uma delas é, como é no pequeno, é no grande. Ou seja, o que acontece no nosso sistema celular, no nosso sistema molecular, a mesma forma acontece no universo. Como é no pequeno, é no grande. Como é em cima, é embaixo. E vice-versa. Então, se a gente parasse para analisar e tomasse a vida como tudo tem uma base em comum para todos, a gente seria mais feliz. Mas não. A gente vai esbarrar no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Porque todos nós, em maior e em menor escala, somos orgulhosos, somos vaidosos, somos egoístas. Vamos analisar a nossa família. A gente não fala, olha, esta criança aqui é o meu companheiro de jornada. A gente fala, este é o meu filho, enche a boca. Né? Esta é minha filha Carol. Mentira, filha dele. Carol, este é o meu pai. Bota logo aquela possessão na coisa. E na realidade, não é isso. Aquele filho está reencarnando, por quê? Porque ele tem alguma coisa, vocês ou nós, né, temos alguma coisa para acertar, de bom ou de ruim. Tá? Poucas são as famílias que reencarnam em missão, ou seja, todos aqueles que vão reencarnar vêm primeiro o pai, vêm primeiro a mãe, naquela encarnação, né? Bom, agora vamos receber nossos amigos para a gente se unir e crescer todo mundo junto, se apoiando. Nós vamos nessa encarnação dar um salto moral, um salto quântico na nossa moralidade, porque todos vão se apoiar. É raro famílias assim. A maioria das famílias reencarnam por agrupamentos endividados. É o pai que está endividado com aquela mãe, né? É aquela mãe que está endividada com um dos filhos, é um dos filhos que tem dívida, né? Crédito ou débito com aqueles pais, e aí vai. Tá? Só que existe, graças à bondade de Deus, uma coisa chamada esquecimento na encarnação. Já imaginou a Carol, vamos supor, a Carol
foi vilipendiada, roubada, tudo que ela tinha foi roubado pelo pai dela. Tá? E ela reencarna lembrando disso. A primeira palavra dela é dizer: vou te matar. Né? Ou seja, não é o inimigo. Aí vem aquele esquecimento. Existe sim aquela intuição: nossa, tem alguma coisa do papai que eu não gosto. Já viram isso alguma vez? Tem alguma coisa da mamãe que não bate comigo, né? Mas a mãe engravidou, a mãe carregou aquele embriãozinho que virou um bebezinho, né? Amamentou, não regateou leite para aquela criança, né? E aí começa um vínculo de amor, começa um vínculo de aprendizado, e aquele ódio do passado começa a ser dosado por amor, por compreensão, por entendimento. Vai ter briga de vez em quando? Vai, quando aquela intuição do passado despertar. Mas tem alguma coisa do papai que eu não gosto, né? Tem alguma coisa que me incomoda. Mas depois, poxa, mas ele pagou meu colégio, mas ele é um cara legal, ele faz um bolo bacana, e assim vai, né? E começa a dosar aquela raiva antiga com um pouco de amor, de carinho, né? De compreensão, e aquele ódio vai sendo diminuído. Quando os dois desencarnarem, tá? E que se reencontrarem no mundo espiritual, vem aquela lembrança. Foi que o Hélio comentou agora há pouco, né, no estudo, se o espírito tem conhecimento de todas as coisas que ele fez no passado. E a gente lembrou do livro Nosso Lar, em que a mãe de Lísias, contando para André Luiz, que todos os espíritos lá em Nosso Lar, ela contando, eles têm um diário reencarnatório. Esse nome está lá, eu estou dizendo que seria esse o nome, né? Diário, ou seja, cada reencarnação ele escreve tudo que ele fez, de bom ou de ruim. A encarnação passada eu matei 500, alejei 300 e ceguei 200. Nessa outra encarnação eu só matei 100. Nessa outra eu já cuidei de pessoas, e assim sucessivamente. Então, ele mesmo, de próprio punho, de acordo com a mãe de Lísias, né? É lá o nome dela, se eu não me engano, né? Relata. Ela disse que ela tem acesso até as encarnações, 500 anos das suas últimas encarnações. Mais do que isso, mais além disso, o espírito não tem condição psíquica, né, de enxergar, de ver as atrocidades que fez. Significa o quê? Todos nós fomos muito maus, né? E hoje, como a gente vai melhorando, a gente já não tem estômago para ver as crueldades que nós cometemos, tá certo? Então, isso, para responder ao Hélio, tem lá no Nosso Lar, ou seja, tudo relatado pelo próprio espírito. Então ele vai lá e vê meu Deus, eu era bom, meu Deus, eu era mal, meu Deus, mas aqui eu melhorei, e assim sucessivamente. E aí ele começa, quando tem um entendimento que somente o amor, a cordialidade, a fraternidade é que vai nos elevar para um campo melhor, moralmente falando, e evoluir, né? Sair do plano de provas e expiações, de regeneração, de mundos felizes, e assim sucessivamente, e aí ele começa a querer pagar as suas dívidas para com a sociedade, né, para com os seus irmãos e para consigo mesmo, porque a gente também não faz mal só para os outros, a gente faz mal para nós mesmos, tá? Quando Deus nos deu esse corpo por empréstimo para servir de veículo para que o espírito cresça, né, ele pede no mínimo que nós tratemos bem dele, tá certo? E muitas das vezes a gente não faz isso. E a gente abusa do açúcar, abusa da comida, abusa do álcool, né? E assim sucessivamente, tá? Então, passando por esse prisma, a gente tem que entender que cada sementinha que a gente planta de bem ou de mal, essa sementinha vai brotar, essa sementinha vai crescer, vai virar uma árvore e vai dar fruto, né? E esse fruto a gente vai ter que colher. A semeadura, ela é livre, né? Como fala Jesus, ou seja, a gente planta o que a gente quiser, mas a colheita é obrigatória, não tem jeito. Eu não vou querer plantar pimenta malagueta, né, e querer dali tirar uva, não vai. Eu vou me arder todinho porque a pimenta malagueta que eu vou colher, e assim sucessivamente, tá certo? E voltando ao assunto biológico, tem um livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, tá? Entre a Terra e o Céu, isso, tá? Que ele fala do momento da gestação, a importância da mulher na gestação. A mulher, ela é um
Paraguai, tá certo? Então, porque houve um triângulo amoroso, ele foi traído, né? E como ele era homem, tinha sua honra, quis se matar, né? Ou seja, não aguentou a traição e quis se matar. Então, automaticamente, como houve o plantio da noiva dele com o melhor amigo dele, né? Então todos vão ter que colher isso uma hora. Então, quando tiveram condições, ele veio como filho do amigo que havia traído com a noiva, né? E nesse momento, como ele havia tomado veneno, as cordas vocais do espírito estavam todas destruídas por causa do veneno. Mas não foi o corpo que morreu? Como é que o espírito está danificado? O espírito está danificado pelo veneno que é material. André Luiz nos explica, ele chama isso de monoideísmo. Ou seja, se o espírito acredita numa coisa, essa coisa acontece, ela materializa. Então, ele tomou veneno e ele achou que estava doente, tá? Ele achou que a garganta estava ferida. O perispírito dele começou a ter os sintomas. Então, quando ela estava gestante, a mãe começou a ter problema de garganta. Começou a ter amidalite, começou a ter garganta inflamada, as amígdalas inflamadas e tudo mais, né? O que André Luiz explica? Que a mãe, tá? Ela é um poderoso filtro para o espírito. Ela não tinha sido culpada, quer dizer, diretamente pelo suicídio dele, sim, né? Ele poderia não ter se suicidado, ter passado por essa missão sem isso, mas ele fez. Então ali havia um vínculo, houve um plantio e uma colheita, né? Então, para que o espírito reencarnante, né, venha para a matéria o melhor possível, a mãe, ela filtra muitas das dores e das sequelas que esse espírito traz. Tem mãe que está lá grávida e começa a ter muita azia, muito problema no estômago, porque aquele espíritozinho, na maioria das vezes, não existe uma regra fixa, né? Cometeu alguma coisa que tem o aparelho digestivo ou digestório comprometido, e a mãe começa a filtrar isso para que ele nasça o melhor possível, tá certo? Então, ao invés desse espíritozinho nascer mudo, né, ele já vai nascer rouco, porque a mãe filtrou toda aquela mazela daquele espírito. Não é legal a importância de vocês? Qual a mãe que quer um filho feio? Qual a mãe, vocês já viram a mãe assim, eu estou gestante, gêmeos, vão ser duas coisas horrorosas de feio. Não é isso, né? A mãe, vai ser um menino lindo, eu quero uma menina, eu quero um menino, né? Deus é que determina, né? Quer dizer, as circunstâncias dessa encarnação que vai dizer se é menino ou se é menina, tá? Mas a mãe quer o melhor, quer uma criança bonita, sadia, né? A mãe tem olho preto, o pai também, mas ela tem um menino de olho azul, porque é bonito. Tá certo? É assim, a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Ninguém quer ter um filho feliz, a gente quer ter um filho bonitinho. Então, esse pensamento da mãe começa a ajudar em muito a formação daquele corpo, daquele espírito. Lembrando que Deus nunca castiga. Deus não diz, não, você roubou, você vai nascer sem a mão. Né? Jesus não diz assim, você usou suas pernas para perseguir as pessoas na encarnação passada, você vai vir com as pernas atrofiadas ou vai nascer sem perna. Não é assim que funciona. É a consciência do espírito que determina como ele vai vir. Se o espírito desencarnou, né, naquela encarnação dele lá, fez tudo certinho, bonitinho, desencarnou sem nenhuma dor na consciência, sem nenhuma farpa mental, a próxima encarnação dele, ele vai vir com um corpinho perfeito. Ainda mais a mãe ajudando, tá certo? Agora, se aquele espírito usou a mão para fazer muita maldade, por exemplo, roubar tudo mais, a consciência dele, quando ele atinge o discernimento, ele diz, eu fiz muita besteira, essa semelhança minha mãe só trouxe tristeza e desgraça para as outras pessoas. Então ele não consegue materializar uma mão perfeita. Então ele vai nascer com aquela mãozinha atrofiada, ou com talidomida, ou sem mão, depende da dor da consciência dele. Tem um livro chamado Sobre as Cisas do Tempo, do Inácio Ferreira. Isso, doutor Inácio Ferreira. Dr. Inácio Ferreira, ele foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, né? Ou seja, ele, por ser espírita, ele sabia que não existiam pessoas loucas. A maioria era problema de obsessão, tá? Era problema de perseguição. Então, ele aliava o tratamento médico
normal, já que ele era psiquiatra, com tratamento de desobsessão. Então, ele tinha os remédios, os tratamentos de choque, que na época eram os tratamentos da época, e também as reuniões dele, a doutora Modesta Cravo, o enfermeiro dele, Manuel, né, faziam o próprio Chico visitava esse sanatório para fazer as reuniões mediúnicas para tratar a obsessão de muitos dos pacientes. E um desses pacientes estava sendo obsediado por um inquisitor lá da Espanha, né, de nome Tomás de Torquemada, muito conhecido por sinal, historicamente. Então, não vou contar a história, que vai se alongar muito. Resolveram o caso da obsessão desse rapaz, do Paulinho, né, com esse inquisitor. Então, esse inquisitor, ele foi ali mesmo levado para a reencarnação compulsória, tá? Como filho do próprio rapaz que ele perseguia com a esposa dele. Então, a Sabina teve uma gestação complicada, tudo mais, né? E quando teve o bebê, ela não pariu um bebê, ela pariu alguma coisa, né? Ela teve, como ele falou, era um corpinho amorfo, só se via alguma coisa que fosse olhos, alguma coisa que fosse braços, alguma coisa que lembrava uma perna. Imagina a situação que esse espírito reencarnou. Mas por que isso? Foi Deus que determinou? Não, você vai ver uma criatura amorfa. Não. A consciência dele estava tão pesada com as atrocidades que ele promoveu, tá? Não só promoveu pessoalmente, como foi negligente com os outros que faziam, né? Ou seja, deixa eu fazer, né? Que ele não teve condição mental de formar um corpo perfeito para ele, né? Ele foi como o próprio, ele parecia um batráquio, né? Ou seja, um sapinho, né? À guisa de um corpo humano, porque ele não teve condições. E olha que a mãe quer um filho bonito, um filho perfeito. Imagina se a mãe não tivesse esse pensamento e esse corpinho não fosse o filho. Talvez essa gestação não passasse nem da primeira, da segunda, da terceira semana, né? Porque não teria uma força mental para segurar aquilo ali, tá certo? E esse livro é muito interessante, né? Então, depois que ele nasceu, ficou lá no bercinho e uma sucurinha engoliu ele, tá? Mas vocês precisam entender o porquê que isso aconteceu. Uma sucurinha entrou no quarto e engoliu o bebezinho, né? Tá certo? Então, essas coisas, se a gente tivesse esse conhecimento há muito tempo, né, a encarnações anteriores nossas, a gente estaria muito melhor hoje. Talvez a Terra não estivesse mais nos recebendo, porque a Terra é um planeta de provas e expiações, tá certo? A gente estaria reencarnando num outro planeta melhor, ou nem reencarnando mais, tá certo? Mas aí a gente sofre com os preconceitos, né, com as vaidades, com os orgulhos, tá certo? Por quê? Eu penso de uma forma, eu acredito na reencarnação, mas tem um irmão meu que não acredita, beleza. Se ele não acreditar, o problema dele é o momento dele não acreditar, tá certo? É o momento dele não acreditar, mas vai me perseguir porque eu não comungo a mesma ideia que ele comunga. É aí que a humanidade se atrasa, tá certo? Nós, na doutrina espírita, nós não perseguimos ninguém, né? Infelizmente, por exemplo, das perseguições também da própria casa espírita, né? Fala nisso, vou fazer uma propagandinha rápida. Amanhã nós vamos iniciar o estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, tá? É um livro muito interessante e a gente tem que ter uma ideia, até mesmo para a gente não fazer as bobagens ou entender algumas bobagens que acontecem. Porque o orgulho, a vaidade, né? Os inimigos do Evangelho muitas vezes reencarnam dentro da seara espírita justamente para destruir o trabalho. Tá certo? Então vamos começar na quarta amanhã, no caso começa esse livro, tá? Então, é um livro rápido, não vai ser demorado porque tem muita discussão, tá certo? Mas seria bom que todos tivessem, para a gente ter uma ideia de como a gente tem que se proteger das coisas, tá certo? Um exemplo só desse livro, para vocês verem como as coisas funcionam, né? Foi chamado para destruir essa casa espírita, a doutrina é tão linda que eu já estava falando uma coisa, já estou dando exemplo de outra, né? Mas a doutrina é isso, né? Então, o Júlio César, né, ele foi chamado para destruir uma casa espírita. Por que destruir? Porque ela estava fazendo um bom trabalho, ela estava resgatando almas, resgatando consciências, né, levando as pessoas a pensarem em sua reforma íntima, porque a doutrina espírita não salva ninguém,
A pessoa que começa a entender como a vida funciona, como é a espiritualidade, ele mesmo se conserta, porque ninguém quer sofrer. Rapidinho, uma pesquisa: quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Agora, quem quer ser feliz, rico e bonito? Ninguém também, olha só, todo mundo feliz que tudo tem, né? Tá certo? Então, uma das primeiras pessoas que ele ataca é uma médium de passe, uma médium de cura. Agora, como é que ele ataca essa médium de cura? Aí a gente começa a entender como é que funcionam as coisas, né? É até as 7h30, César? Nossa, já está acabando o tempo. Tá? Então, o que ele faz? A pessoa chega, por exemplo, chegou a Amélia aqui. Nossa, a Amélia está com 5 obsessores, né? E 2 vampirinhos, né? Aí ele está sofrendo, então eu vou lá no centro espírita receber o passe, né? Ela está lá recebendo o passe, o Júlio César falou, interessante. Chegou uns obsessorzinhos dela lá, amigo, se afasta um pouquinho, porque você se afastando ela melhora. Mas por que eu vou me afastar? Eu quero destruir esse centro, você se afastando ela melhora e o meu plano vai dar certo. Ele se afasta só por alguns mesezinhos, depois vocês voltam, fazem o que vocês quiserem. Então, os espíritos se afastando no momento do passe com a moça, o que aconteceu com a Amélia? Melhorou, né? Passou falta de ar, passou tudo, ficou curada. E foi isso com várias pessoas. O que aconteceu com a médium de passe? Eu sou a médium, eu sou a melhor, vou sair daqui e vou montar o meu centro espírita. Beleza, já começou a trabalhar ali, a destruir os trabalhadores da casa. Então é um livro muito interessante da gente aprender como as coisas funcionam. Tá certo? Porque muitas vezes a pessoa sai do centro, né? Não é por briga, é por orgulho, por vaidade. Porque esse trabalho não está, me desculpem ser sincero, mas a maioria é assim, né? Que acontece, né? Eu vou fazer do meu jeito. Não existe o meu jeito. Existe a doutrina que foi deixada aqui por Kardec para a gente seguir. Tá certo? E a gente seguindo essa doutrina, Jesus, quer dizer, o Espírito de verdade, ele deixou bem claro, espíritas, que foi Carolina que falou, amai-vos, espíritas, instruí-vos, ou seja, veritas vos liberará, a verdade vos libertará. Ou seja, você estudando, você entendendo, você se livra das raias que te prendem à materialidade, você se livra do sofrimento, da dor, você se livra do ódio. Por que eu vou odiar? O que é o ódio? Muitas vezes, aqui na Casa Espírita, para quem não sabe, tem a reunião mediúnica que é feita aqui nessa mesa, inclusive, né? A toalha está branca por uma coincidência, não existe mesa branca, porque essa mesa aqui ela é marrom, né? As pessoas costumam falar mesa branca, tá certo? Então o que acontece? O Espírito muitas vezes que, mas eu odeio ele, eu tenho ódio. E muitas vezes a gente conversando com o nosso irmão desencarnado, por que você odeia? Né? Você não consegue odiar a pessoa pela primeira vez. Qual é o seu nome, amigão? Reginaldo. Primeira vez que eu vejo o Reginaldo, não tem como eu odiar ele, porque eu não conheço o Reginaldo. Como é que eu vou odiar? Agora, se a gente é amigo, parceirão, né? Compadre, né? E aí há uma traição de confiança, aí eu vou odiar, porque aquele amor, aquela consideração que eu sentia pelo meu amigo, né? Foi destruído. Então, para eu odiar, eu tenho que primeiro considerar, tenho que primeiro amar, tenho que primeiro ser amigo, para depois odiar. Então, quando o Espírito diz que, porque eu odeio, 50% do problema já está resolvido. Porque se ele odeia, é porque ele já amou, já confiou. Então, vamos ver aonde essa história começou. Entenderam? E aí, a gente conhecendo como funciona, a gente não sofre. Entendeu? A gente começa a perceber, como fala a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Que é mais ou menos assim, que eu não decoro, tá? É mais ou menos assim. O que é a caridade? A pergunta é mais ou menos essa. Qual era a caridade verdadeira que Jesus exercia? Era benevolência para com todos, era benevolência para com todos e perdão dos pecados. E tinha mais uma que eu me esqueci agora. Ou seja, o que é benevolência para todos? Ser bom para com todos. Indulgência para com todos, benevolência para com os erros alheios, obrigado, meu amigo, e perdão dos pecados. Era isso. Né? Indulgência. O que é indulgência? Indulgente. Saber perdoar. Né? Benevolência, ser bom. E saber perdoar. Você fazendo isso, né? Aí você não cria mágoa, porque uma coisa é o teu irmão te odiar. A outra coisa é você odiar o teu irmão.
Se ele te apontou alguma coisa, né? Veja, não, me apontou, e eu relevo, não, poxa, o cara está agora conhecendo a doutrina espírita, ele está crescendo, né? Ainda está arraigado no mal, ainda está arraigado na matéria, né? Porque deixa isso para lá, esse é o momento dele, tá? Então, aí ele não, poxa, aquele cara, caramba, a gente brigou tudo mais, eu vou nutrir um ódio até a morte. O problema já não é comigo, o problema já é com ele. Eu cortei a ligação que nos amarrava, porque eu relevei, fui indulgente, soube perdoar, né? Soube perdoar, e ele não. Ah, jamais perdoarei. Então, meu amigo, esse jamais, até esse jamais chegar, você vai estar sofrendo, não tem jeito. É esse relógio ali, né? Então, não tem jeito. Então, como é que a gente leva a nossa vida? É dessa forma. Viver é muito simples, gente. É muito simples. A gente é que complica. A gente é que complica, né? A gente estava vendo agora, por exemplo, a Semana da Mulher. A mulher quer se igualar ao homem. Não existe isso, né? Ou uma coisa que diz assim, a mulher na mesma função ganha menos do que um homem. Uma empresa séria, né? Uma empresa que tem plano de cargos e salários, né? Vamos supor, soldador inicial ganha um salário e meio, né? Com 2 anos vai para 2 salários, com 3 anos 2 salários, não sei o quê. Então, se a mulher entrou, né, e está com um ano, vai receber aquele salário, e o homem também, assim sucessivamente, né? Ou então que as pessoas dizem, a mulher sofre mais do que o homem. Em que sentido? A gravidez é sofrimento? Gravidez é doença? Né? Ou seja, como a gente conversou, no momento embrionário são todos iguais. A gente não sabe o que é baleia, o que é macaco, o que é cachorro, o que é homem, né? O que é ser humano. A base é a mesma para todo mundo, tá certo? Agora, cada um tem a sua função na encarnação. Se eu reencarnei como mulher, eu tenho que exercer as minhas funções de mulher, tá? Por quê? Porque aí eu aprendo. É a mesma coisa que eu estou numa aula, no colégio tem aula de português, de matemática, né? De ciência e de filosofia. Se eu faltar a aula de matemática, o que acontece? Eu estou reprovado, porque eu passei com louvor em português, só tirei 10 em geografia, né? Filosofia tirei 11, mas matemática 0, 0, 0, 0. Eu vou ficar reprovado por uma matéria. Então, como é que eu quero ser um espírito perfeito? É aí que eu pulo do gato. Como é que eu quero evoluir se eu não sei o que é as funções do homem e as funções de uma mulher? Que eu não sei ainda amar como uma mulher, se eu não sei ainda ajudar a formação de um perispírito, de um corpo, né, dentro de mim, ajudando a formação, trazendo aquele amor, aquele carinho. Por que teu filho é mais apegado à mãe do que ao pai quando nasce? Porque ele está ali 9 meses, o coraçãozinho da mãe, ele já sabe o batimento, a respiração, a voz dela, ele conhece tudo da mãe. O pai, de relance só, correto? Então ele é mais apegado, e ela que vai nutrir. Agora imagina um espírito reencarnando sempre como homem, ele não vai evoluir nunca. Ele não vai evoluir nunca. Ele vai saber tudo, de cor e salteado, do que o homem faz. Mas a parte do amor, a parte de cocriação que a mulher tem no momento da gestação, ele nunca vai saber. E a mulher é a mesma coisa. A mulher sabe cocriar, sabe amar, né? Sabe nutrir, sabe guiar, mas não tem a força que é natural do homem. Só que não é papo de machista não, tá? Nós temos os hormônios masculinos e o hormônio feminino. Já, meu chefe? O que acontece com o homem se tomar o hormônio feminino direto? Vai ficar afeminado, né? E aquelas moças, nada contra, né? Que malham pra caramba e tomam anabolizante. Meu irmão, tudo bom? Aí tu fala tudo, nossa, isso é uma atleta de fisiculturismo, o que é? Né? Porque já se misturam ali os hormônios básicos, aquela base do ser humano, tá certo? Então, como eu falei, o que tem que nos levar, temos que levar para a vida. Viver é muito fácil, a gente é que complica, tá certo? Então, nós vamos terminar por hoje, que eu já estou passando um pouquinho. Agora nós vamos ter a parte do mediúnico, que é o seu Cabral que vai dirigir, correto? E que Jesus nos acompanhe e nos ampare sempre. Muito obrigado.